Vamos lá. Então, quando falamos sobre, quando eu falava brincando, com todo respeito relacionado à ludicidade, você pode ver que cachorro, cadê o rabo? Minha mãe falava isso. Cachorro, cadê o rabo? É por causa de quê? É um conceito que eu coloquei não em questões de estereótipos. Estereótipos, né? Que coloca sim um acento. Então, são fatores que ligados à nomenclatura. Cachorro, cadê o rabo? Que a questão é o quê? Que, como eu falo, deixa a pesquisa me levar, que a maioria das vezes você vê um cachorro tentar pegar o próprio rabo, assim, ou seja, ele tenta, né? Vai tentando, vai buscando, e deixa a pesquisa nos levar aonde vai. Se é naufrágio, se é um campo ambíguo, utópico, ok? Cachorro, ou seja, também respeitando muitas vezes os campos cachorra, né? Que logo relaciona negócio que os campos que frequentam, relações a várias músicas, por exemplo, algumas músicas que relacionam as mulheres, homens, ou seja, os movimentos, ou seja, LGTB que eles falam, né? Ou seja, questões de sexuais ou outros fatores que relacionam aos tabus que são hoje colocados. Então, há um controle comunitário. Aonde há um controle comunitário, também versus controle emocional ou controle nacional. Há um controle nacional da educação. Aonde há um controle, há uma manipulação. Aonde há uma manipulação, há um capital. Ou seja, quando eu falo sobre questões de padrões comunitários, nós podemos ver essas questões reflexivas relacionadas à comunidade. Às vezes pode até haver dificuldades relacionadas a esses campos óbvios. Às vezes a pessoa está em destaque, um homem está em destaque maior nos campos relacionados ao intelectualismo e colocam conceitos. Então, às vezes a pessoa pode ter identidade mesmo. Ou seja, o que eu falei, como coloquei a temática. O que é gênero? Ok, aí uma pergunta, o que é gênero? O que são gêneros? Então, gêneros, tá ligado? Não só uma comunidade, esse controle, mas tá ligado a outras comunidades, tribos e aldeias. Ou seja, a minha fibra, ela não é que vai só destacar, pode destacar em outros lugares. Tem a fibra tipo 1, tipo 2, ou seja, há fatores importantes que relacionam ao contexto americano. Por isso que somos brasileiros, porque o próprio povo, ele é brasileiro porque ele é brasilense. O brasilense gosta de um professor de educação física que fala sobre esses tabus, que relacionam desde os pareceres de 96, 97, a leis e diretrizes básicas sobre orientação sexual. É como você me falava, como é que eu vou orientar sexualmente alguém que eu também preciso de orientação? Não tive mãe nem pai para orientar essas questões de tabus. É lógico que nós vamos aprender na rua, e esse linguajar jurídico ligado à ciência, que o próprio Gadelha, aqui, né, que eu coloquei, mostrei o Choquim, né, Choquim, CHOKY, Choquim, aqui o senhor que fala sobre movimento. Então, quando ele fala que é movimento, há fatores importantes que relacionam. Embora, quando também olhamos e vemos algo estrangeiro, é quando o próprio brasileiro erra. Isso fica memorizado. Eu lembro tempos atrás que conforme modo de dizer, um guri lembrou que eu tinha perdido uma bola tempos atrás e ele conseguiu achar lá na rua, bem escondidinho, alguém tinha escondido para pegar a bola para ele. E eu sabiamente fui falar com o próprio aluno. Olha, não fale para ele que você achou a bola ou encontrou a bola, mas deixa eu falar com ele e tentar discutir, porque muitas vezes coloca traumas. Também já fui chamado várias vezes, já como professor de educação física, de vários tipos de coisas, formas, N fatores que acontecem, ok? Então, o que nós podemos articular de uma maneira que possa haver um controle nacional, internacional e também o controle comunitário. O controle comunitário, lembra que nós falamos aqui, eu falei sobre a questão de o Reino Unido. Somos um Reino Unido, somos internacionais, por quê? Quando nós olhamos para o microscópio, ou quando olhamos um tipo de bactéria, nós olhamos no microscópio, não estou falando que nós somos algum parasita, algum tipo de bactéria.
tipo de espécie, mas quando nós olhamos assim, parece que fica algo, ou seja, bem claro que como somos frágeis e sensíveis de errar, e também haver algum termo ligado ao sistema imunológico. Ok? Então há um ponto importante que eu quero chegar: há duplos sentidos. Há advogados, advocacias do Brasil relacionado à Revista Brasileira de Ciência do Esporte, há doutores, há doutoriados, há mãe, há pais, ou seja, há pais que, ou seja, cuidam de filhos, há mães que cuidam de filhos e filhas, ou seja, mães e pais, que eu coloco ali, são gêneros, e gênero. O gênero fica um campo circular, um pouco burocrático, aonde não tem burocracia. Fica uma pequena burocracia onde há uma minoria ou há uma multidão. Embora pichamento, lixamento, fica em destaque nesse campo espetacular onde é o esporte. O que é esporte? O esporte para mim é algo fenomenal, que vai ligar ao tempo, o seu lugar, que é onde está inserido, a sequência que ocorre entre o gesto motor e o campo determinante histórico. E esse campo determinante vai ver hábitos que relacionam a técnica. Aonde há uma técnica, há uma habilidade. Aonde uma técnica, há uma competência. O que é técnica? A técnica é uma tática? Ou seja, temos que nos deparar em esses dispositivos que relacionam a nossa aplicabilidade. Podemos usar o termo aqui em questões importantes, que a aprendicabilidade, que o Gardner coloca, embora o próprio Fonseca coloca concretibilidade, ou seja, concretibilidade. Aonde há um controle, há um campo que vai se identificar e é unânime para ver um controle motor. É uma voz que comanda e relaciona. Quando você vê alguém errando, parece que coloca nós como deuses. Não estou falando do Deleuze, os deleuzianos, que ele coloca em destaque essas palavras em nomenclaturas, que ele coloca a palavra, em vez de ele falar, colocar nômates, ele coloca mômates, que relacionam peregrinagem, a peregrinação, relacionada à fé, o tipo de cultura, a etnia, o etnocentrismo, e vai chegar a um fim, ou seja, a morte e a mortalidade. É lógico que nós temos que saber discutir e se colocarmos em nosso lugar. O que é movimento e o que são movimentos, que relacionam a própria corporeidade. Quando fazemos algum exercício, a história é aqui. Quando fazemos qualquer tipo de exercício, a história é aqui. Quando fazemos qualquer tipo de exercício, a história está aqui. Fazendo qualquer tipo de exercício, a história são o quê? São o quê? As histórias são, com melhor colocação, as histórias são. Então são fatores que há um campo de experiência, expressão. Aonde há uma experiência, há um aprendizado. Porque aonde houve uma experiência, pode ter ocorrido só um campo sociável, mas a própria sociabilidade haja uma habilidade para absorver o que eu quero ou não. O meu hemisfério direito e esquerdo há uma autonomia. Essa autonomia são trocas. Não estou falando de trocas gasosas ligadas ao pulmão, entre, ou seja, o carbono, ou seja, o campo pulmonar entre o oxigênio e o nitrogênio, essas trocas gasosas ligadas ao oxímetro. Mas a nossa própria vida já relaciona trocas de saberes no nosso próprio corpo. Aonde há uma legalidade, há um movimento. E aonde há um movimento, há uma operatividade. Aonde há legalidade, há uma identidade que relaciona a vários gêneros e espécies. Se nós buscarmos outros países e de ponta, ou seja, pode perceber o que? A violência. Ou seja, todo o contexto Brasil, campo interplanetário, há uma linguagem falada diferenciada, mas você tem que se adaptar. Eu tenho um tempo agora alguns autores falando, campos comediantes falando que o próprio brasileiro tenta se esforçar a falar inglês.